E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre por que o disco Plastic Hearts deve ser o maior e melhor álbum da Miley até o momento. Fica comigo que vai ser um vídeo mais curtinho, mas eu acho que vai valer muito a pena porque a gente vai refletir alguns pontos importantes que estão fazendo com que essa era já seja uma das mais memoráveis no quesito de Miley Cyrus. Mas antes eu já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal, por favor, né? Se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui fazendo parte com a gente. Começar esse vídeo aí já assim, dando passo com o pé direito, vamos começar a refletir na evolução da imagem da Miley. Por quê? A imagem faz muita diferença para o material que o artista está apresentando. Afinal de contas, aquilo ali vai ter interpretação envolvida, vai ter roupas, enfim, vai envolver vários signos que no final das contas vão ajudar a construir a nossa memória afetiva em relação à era que a Miley vai estar apresentando. Se tem uma coisa que a Miley já passou na carreira dela, gente, foi por transformações. A gente tem ela começando como uma Hannah Montana, usando a peruquinha e vendendo milhões de álbuns pra Disney e fazendo a Disney transformar ela numa artista, assim, imbatível, né? Ela é a maior artista que a Disney já produziu. Depois a gente tem ela evoluindo e começando a fazer a sua carreira como Miley Cyrus. A gente tem ela depois indo pro Can't Be Tamed e aparecendo com um ar muito mais sexy e ousado. Depois ela vai pra um Bangers e ela chuta o balde de uma vez e fala: ó, eu não sou uma princesa da Disney, hello? Tá? E ela se apresenta diferente pro mundo e choca o mundo com Bangers. Ela volta no Younger Now depois de algum tempo, se representando novamente de uma forma assim mais Ana Francisca de chocolate com pimenta, clean version, limpeza de imagem, entendeu? Ela faz isso. E agora ela volta se reposicionando mais uma vez no mercado e trazendo como uma diva do rock super influenciada pelo estereótipo dos anos 80 e 90 e das pessoas que tanto fizeram parte ali da vida dela, que tanto desde sempre inspiraram Miley. Uma das coisas, gente, mais difíceis de você conseguir fazer quando sim é um artista que você tem uma imagem muito forte, como por exemplo a Hannah Montana foi, é você ter que renovar tudo aquilo e fazer com que o público aceite você diferente do que você foi aceito anteriormente. Ou seja, ela tem que matar a Hannah Montana para os olhos das pessoas e falar: ó, eu não sou a Hannah Montana, eu sou mais do que só aquela personagem, ou eu tô aqui, sou Miley Cyrus. Então, essa reapresentação dela sempre no mercado vai ser uma coisa que ela vai estar sempre fazendo para cada vez mais conseguir consolidar novas imagens na cabeça das pessoas quando assimilarem ao nome dela. E a gente sabe, gente, foi uma guerra fria que a Miley travou para matar a Hannah Montana, mas ela conseguiu matar a Hannah Montana e hoje ela é realmente conhecida pelos seus feitos como Miley. Estamos agora para poder falar do álbum Plastic Hearts e por que esse álbum está sendo tão importante para a vida e para a carreira de Miley. Vamos começar refletindo primeiro o que aconteceu antes do processo do álbum pra gente conseguir chegar em um pensamento assim, vou dizer pra vocês, lógico de como esse álbum já tem impactado tanto a gente. Nós tivemos Miley lançando EP, Miley largando do Liam, a gente teve Miley fazendo cirurgia nas cordas vocais, a gente teve coronavírus, então assim, foram 4 coisas que passaram pela vida da Miley. Ela passou por muitas transformações em um tempo muito curto de tempo. Então, as coisas na vida dela, gente, sofreram altos e baixos graves. E aquilo chega num ponto que quando a gente tem ali o último que foi um coronavírus e a gente tem a Miley isolada em casa, tendo que novamente começar a se entender como pessoa, se reaprender, a gente vê que ela projeta tudo aquilo em arte. E foi o que ela fez. Ela percebeu que era a hora perfeita de mudar o discurso dela e refazer aquele álbum que já estava previsto para ter acontecido com o título de She Is Miley Cyrus no ano passado. Então, ela volta pro estúdio e começa de novo o projeto. Uma das coisas maravilhosas da Miley, gente, é que além dela ser uma artista muito versátil, ela tem uma árvore genealógica que beneficia muito essa versatilidade dela. Ela é filha do Billy Ray Cyrus, como a gente sabe, e assim, o Billy Ray ele é um dos cantores country mais importantes da história da música country dos Estados Unidos. E ela também ali, no caso, a Dolly Parton é madrinha da Miley, por mais que ela não seja parente direta, ela virou madrinha por ser muito amiga do pai da Miley. E isso também é uma coisa que beneficia a Miley, porque assim, ela
convive no meio de todos aqueles artistas que são grandes. Então ela sempre teve referência desses artistas, de outros artistas que eram amigos tanto do pai quanto da Dolly. Então assim, por ela estar dentro disso tudo, ela viveu uma era muito intensamente de música durante toda a vida dela. Então a versatilidade que ela prova pra gente hoje que ela tem é um reflexo de todo esse empenho que aconteceu na vida dela aí, com as próprias amizades do pai e da madrinha. Tem 3 pessoas que a Miley sempre mencionou que são meio que os ídolos dos ídolos dela. E essas pessoas são Stevie Nicks, Joan Jett e o Billy Idol. 3 pessoas que ela traz no Plastic Hearts. Tem noção, gente, do quanto isso é maravilhoso? Tipo, de pensar, 3 pessoas que você mais admirou sua vida toda, hoje eles têm a oportunidade de estar fazendo uma música com eles. Você tem noção disso, gente? É surreal. Mas a Miley conseguiu e botou os 3 no mesmo álbum. Vamos começar refletindo um pouquinho sobre cada um desses artistas para vocês entenderem o legado deles e o quanto eles vão valorizar as músicas dentro do álbum ali. Começamos com Joan Jett, que é mais conhecida pelo seu trabalho como vocalista da sua banda Joan Jett e The Blackhearts. E também, gente, ela ficou famosa pelo hit que ela gravou anteriormente com os Runaways, chamada Cherry Bomb. A versão dela de I Love Rock and Roll foi número 1 na Hot 100 por 7 semanas em 1982. E outro ponto importante também, ela tem outros grandes hits como Bad Reputation, Crimson and Clover, Do You Wanna Touch Me, Light of the Day, I Hate Myself for Loving You e Dirty Deeds. Já no quesito do Billy Idol é um outro artista da mesma geração ali da Joan, que também fez muito sucesso. O Billy Idol explode com seu primeiro álbum, Billy Idol, em 1982 e vira um sucesso comercial mesmo, gente. Os videoclipes dele de Dancing With Myself e White Wedding se tornaram logo ali, gente, um grampo na recém-criada MTV. Ele continuou fazendo álbuns icônicos na carreira dele, o segundo álbum dele também fez muito sucesso. Então assim, o Billy ele tem um legado muito marcante na cultura rock pop dos anos 80. Já a nossa bruxinha, Stevie Nicks, é outra pessoa que a Miley venera muito e também vai estar fazendo parte ali do Plastic Hearts. Em 1981, enquanto permanecia ainda membro do Fleetwood Mac, a Stevie Nicks começou sua carreira solo lançando seu primeiro álbum, Belladonna. Muito bruxa, né, gente? Belladonna, Belladonna. Só lembro da Ava Max. O álbum foi um mega sucesso, ficou no topo da Billboard 200 e ajudou ela a ter um álbum de multiplatina. Pra vocês terem uma ideia do efeito da Stevie Nicks, gente, ela entrou 2 vezes no Rock and Roll Hall of Fame, inclusive como membro da banda, né, do Fleetwood no caso, e também como artista solo, um no final dos anos 90 e o outro bem recente agora, 2019. Voltando agora para a produção do disco Plastic Hearts, a gente tem também o álbum sendo produzido pelo Andrew Watt, que é um grande produtor musical e assim, a gente sabe que ele produziu músicas bem importantes nos últimos tempos aí que foram grandes hits, como por exemplo Break My Heart da Dua Lipa, a produção dele, a Senhorita do Shawn Mendes, entre outras pessoas, o Blink 182 também ele produziu várias músicas deles, produziu o último álbum do Ozzy Osbourne, o Ordinary Man, então assim, tudo ele teve grande participação e ele é muito influenciado por essa cultura dos anos 80 e 90. Então ele foi a pessoa certa para poder fazer o álbum. Deu tão certa essa relação dele com a Miley que ele fez 10 músicas do álbum, para vocês terem uma ideia. Das músicas que não entraram ali no projeto no final das contas, também tem mais produções dele, mas 2 músicas que estão no Standard Edition do álbum pertencem ao Mark Ronson, dando aí basicamente o álbum todo pro Andrew. Uma das coisas mais maravilhosas nesse álbum, gente, é que a Miley deixa bem claro que nós precisamos muito valorizar as gerações antigas. E que sim, essas pessoas construíram carreiras, essas pessoas merecem ser lembradas, e essas pessoas que fizeram tanto pela gente, né, porque eles se tornam as nossas influências, a gente trazer eles e mostrar para uma geração mais nova que talvez não conheça ele, também faz com que essas pessoas transformem esses artistas em influências. Afinal de contas, o que esse pessoal construiu no legado musical dele, em uma época onde não existia stream, não existia nada do que a gente tem hoje em dia, é uma coisa muito importante e marcante que não tem como a gente dizer que assim, não é de cair o queixo, entende?
Mas, óbvio, a Miley não fica só também, gente, nessa dimensão de fazer músicas com artistas retrô. Ela também traz a Dua Lipa, por exemplo, para dar um tom jovem no álbum, que é a ponta certa, né? Afinal de contas, o público da Miley ainda é público muito jovem, então ela não tem por que colocar somente artistas antigos. Trazer a Dua Lipa foi uma cartada de mestre. A Dua Lipa, no ano de 2020, basicamente, ela é uma das artistas que foi mais aclamadas. O disco Future Nostalgia dela é uma febre moderna, né? Essa volta que ela teve de trazer o futuro e o nostálgico de volta, fazendo essa combinação dos anos 80 e 90, no que a gente tem hoje em dia aí na farofa atual, gente, fez um som novo pro mercado musical. E assim, é um dos álbuns que mais serviu de referência para artistas que lançaram músicas depois do lançamento dele durante o ano de 2020. Então a gente sabe que todo esse movimento que aconteceu em 2020, essa fortificação do disco e do synth pop, a gente deve muito a essa raiz que veio também do lado feminino da Dua Lipa com o Future Nostalgia. Então a Miley chamou a pessoa certa para poder fazer a música com ela. Só que é óbvio, por mais que a gente saiba que a Miley vai se aventurar no synth pop, que ela vai trabalhar sim músicas mais eletrônicas dentro do álbum, o corpo em geral do álbum ele é um retro rock, né? Então a gente vai apostar em ver novas combinações dentro desse universo aí, dessa atmosfera, vou dizer assim, synth que a gente viu aí, por exemplo, a Dua Lipa trazendo, porém com o tom de rock mais agressivo que a Miley tem apresentado pra gente. Isso já faz com que o álbum se torne um objeto maduro e que a gente já respeite muito o material mesmo antes dele ter sido lançado. Com isso eu fecho o vídeo e eu vou perguntar agora pra vocês: quais as músicas vocês estão mais ansiosos para poder ouvir dentro do disco Plastic Hearts? E qual a expectativa de vocês pro lançamento de Prisoner? Conta aqui pra mim que eu quero saber a opinião de vocês, ok? Ó, um grande beijo e até o próximo vídeo nosso aí.